E o objetivo exatamente de Fobos era fazer o quê? Ele ia nas frentes de batalha, antes do exército chegar, esse espírito chegava antes, para quê? Para injetar nos corações do inimigo o quê? A covardia e o medo. Então, eles desestabilizavam o emocional, as sensações e os sentimentos dos soldados antes da guerra propriamente dito começar. Filipenses, capítulo 2. Todos acharam? Vamos lá. Verso 9 em diante diz o seguinte: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolveram a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmuração nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra e pedir que o Senhor esteja direcionando os meus lábios na condução da interpretação, Pai, que o Senhor quer para nós. Espírito Santo, eu quero te agradecer por esse início de culto, onde pudemos celebrar o teu santo nome com os nossos louvores, Pai. Sim, entoar louvores ao Senhor é de suma importância para a mudança de uma atmosfera espiritual. E eu acredito que nessa atmosfera espiritual o Senhor já reina, Senhor. Sim, o Senhor reina em todo esse ambiente, nessa casa, nesse singelo lugar. Sim, é um lugar simples, mas lotado da tua presença, porque é isso que nos revigora, nos transforma, nos edifica, e nós somos gratos ao Senhor pela tua misericórdia e teu amor. Sim, muito obrigado mesmo. Fala aos nossos corações. O Senhor contempla cada desejo, cada anseio, cada dúvida, cada questionamento de cada um desses corações que vão receber essa palavra. E é por isso que eu peço, usa-nos conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, meu amigo, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que temos de ministrar a palavra do Senhor. Hoje um dia especial na nossa nação, um dia de eleições, um dia que eu clamo ao Deus vivo para que aqueles homens e mulheres justos tenham feito o que precisava ser feito. Porque não há coisa pior do que quando aqueles que sabem o que precisa ser feito se calam. Só basta isso para que o inimigo vença. E nós vamos falar sobre isso no transcorrer dessa mensagem. Estava buscando no Senhor discernimento do que ministrar a vocês e veio algo assim muito especial. Eu vou te dizer, acho que há um bom tempo eu não preparo um sermão como o de hoje. Então já vou deixando você preparado aí, né? No outro dia veio uma menina nos visitar aqui, ela falou, isso parece até uma aula. Então eu acredito que hoje nós vamos receber uma aula da parte do Senhor, que nos deu uma revelação ontem à noite, né? Minha filha, adolescente, ficou ali sentada ouvindo, foi interessante aquele negócio ali? Vamos ver se convence os outros também. O apóstolo... Hã? Não é bronca não, é uma reflexão, ao meu ver, extraordinária, pelo menos assim soou o meu coração. Eu não sei como eu vou conseguir passar isso para vocês, eu espero que da melhor forma possível. Eu sei que Deus falou muito forte comigo, eu fiquei muito emocionado e eu quero dividir isso com a igreja física e com a igreja virtual. Amém? E o texto começa exatamente aqui, Paulo falando a esse povo de uma forma muito especial. E uma coisa que eu já chamo você a refletir é sobre a questão de
Como você tem feito as coisas? O que tem sido o teu filtro para fazer certas coisas? Aí você pergunta, como assim? Vou explicar. Eu lembro que, um, na época, amigo meu, depois a gente acabou perdendo o contato, né, por motivos, e aí você vai entender, óbvios. Ele era um chefe de família, era um bom rapaz, e de repente ele começou a trabalhar numa loja, e de repente ele foi colocado numa posição especial dentro dessa loja, porque o dono dessa loja gostava muito dele, e sentia muita confiança nele. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, eu tô assim, tô assado. Eu falei, pô, que legal. Ele, pô, o esquema é muito bom. Eu, que esquema que é muito bom? Ele, pô, dá para você desviar ali um dinheiro por semana. E aí eu falei, calma aí, cara. Você está trabalhando no emprego que você gosta, o dono da empresa gosta de você, confia em você. Ele, não, mas você tem que entender o seguinte, no mercado é diferente. Você é servidor público, você não entende. Mas no mercado é o seguinte, todo mundo pega. Se eu não pegar, eu sou um otário. Eu falei, não, cara, não concordo contigo. Se você não pegar, você é honesto. Não é otário. A palavra, na língua portuguesa, se eu pegar o dicionário, a palavra não é essa. A palavra é outra. Não, mas você não entende, porque você é servidor. Cara, você vai ficar tentando aqui, por horas, falar, tentando me demover de uma coisa que é um princípio que eu construí em cima de pilares. Se você tentar derrubar esses pilares, não vai conseguir. Eu não preciso dizer que ele preferiu se afastar de mim do que mudar a história da vida dele. Então, essa era um retrato de uma pessoa que eu tinha muito convivido. Por ele decidir mudar um pilar, tentando convencer a ele mesmo que ele não estava fazendo nada de errado, ele preferiu se afastar. E aí eu pergunto a você, quantas pessoas, depois que você começou na fé cristã, que você nem segregou da sua vida, você continuou amando da mesma forma, você continuou cuidando da mesma forma, você procurou atender da mesma forma, dar atenção da mesma forma, e você sente que essa pessoa começou a se distanciar de você. Alguém já passou por isso? Se eu fosse falar disso aqui, a gente ia te parar, virar vigília, né? Pedir alguém para já botar alguma coisa no fogo, para comer mais tarde, fazer uma garrafa de café, porque a gente ia virar a noite aqui só falando sobre isso. Pessoas que não querem estar perto de você, não é porque você ficou chato, não é porque você ficou rabugento, não é porque você ficou ranzinza, não é porque você virou um corolla, nada disso. Na verdade, essa pessoa só quer ficar longe de você porque você representa algo que ele não quer, que é pureza, que é santidade, que é transformação, que é mostrar que se ele quiser, ele também consegue vencer. Porque acredite bem, existem pessoas que estão passando situações de dificuldade que não querem mudar. E quando você chega transformado e fala, uau, olha o que Cristo fez comigo, ela fala, não, se afasta de mim. Porque eu tentei uma vez, não consegui, eu tenho por alicerce que ninguém vai conseguir. Eu tenho amigos que me envolvem que também tentaram e não conseguiram, nós somos grandes amigos, por questões simbióticas nós nos amamos, e de repente vem você tentar entrar aqui para dizer que consegue, não, a gente prefere te excluir. Porque é muito mais fácil você ser excluído de um meio que decidiu dizer que não é possível, meu Deus, do que para aqueles que são convictos serem convencidos. Porque acredite se quiser, a primeira coisa que acontece não é você ser segregado. A primeira coisa que acontece é tentarem te demover do teu caminho de fé. A primeira coisa que eles tentam dizer é, não, assim eu também já fui, eu já tentei dessa forma, já passei por, lembra, fulano? Passei por, lembro, e depois lembro o tombo que eu tomei, lembro, então, vai cair também. Então, se eu fosse você, já se desacelerava agora, para não se machucar lá na frente, porque você vai se frustrar. Eu estou falando só da história da minha vida ou vocês já passaram por coisas assim também? É inédito isso aí, só eu passei. Eu acredito que todos aqueles que um dia aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida passam por isso. E é muito interessante que hoje eu vinha com a minha esposa da guerra eleitoral.
É porque o campo parece um negócio minado, né? Você passa, se você vai com a camisa de uma cor, já tem gente que te olha com olhar de raio laser. Se é sorte que nós estamos no meio dos X-Men, senão eles levantavam o óculos e te fulminavam. Se você, em contrapartida, bota a roupa de uma outra cor, nego nem encosta em você como se você fosse um leproso. Então, traduzindo, as sensações das pessoas estavam hiperafloradas naquele campo de batalha, ou quer dizer, zona eleitoral, né? Eleitoral, zona de guerra. Porque as pessoas hoje estão muito polarizadas nas questões políticas. E é muito interessante que algumas pessoas você começa a conversar, a instituir um diálogo entre elas, com elas. E quando elas veem que você começa a falar coisas que são inteligentes, são construtivas, são concatenadas, elas pura e simplesmente rechaçam e acabam a conversa. Porque elas decidiram, na mesma forma como no mundo cristão, eles decidiram que o partido X é o certo e eles não querem de forma alguma pensar na hipótese que eles possam ter escolhido errado. Então, o que eles preferem? Guerrear com todos aqueles que não pensam como ele. Mas será que a gente está fugindo do que aconteceu na Bíblia no primeiro século e ainda acontece nos dias até hoje? Então, vocês vão ver que as pessoas são impulsionadas a viver essa realidade mentirosa. Na igreja, em família, na política, e se a gente quiser, a gente pode aplicar isso em diversas áreas. Diversas áreas que as pessoas são literalmente engessadas. Agora eu pergunto, quando você vai algumas pessoas, a minha sobrinha agora, e em nome de Jesus eu profetizo recuperação plena para a perna dela. Em nome de Jesus, ela teve um acidente, um pequeno acidente, e está com gesso na perna, e vão analisar esses dias se ela iria ou não fazer a cirurgia. Olha só, ela, aqui a gente aproveita e estuda também para concurso. Iria o quê? De novo, iria do verbo não vai mais. Já disse outra que não quer fazer o concurso, já estabilizou a vida, já fez mestrado, já está tranquila, né? Já é empresária, então ela já não. É do verbo não vai mais. Agora a outra ali que está fazendo concurseira, a outra do vestibular já, ó, iria, isso aqui é pretérito, mas é futuro do pretérito, ela já está ali, do subinjuntivo, não do indicativo, e a vida está seguindo aqui, a gente está crescendo. E a gente cresce em várias etapas aqui, tanto no espiritual, como no intelectual, como no físico, como no moral. Nós estamos aqui num momento de construção das nossas histórias. Essa é a realidade. Até que se faça dia perfeito. Amém? Pois bem, então a gente já viu aqui que uma das coisas que ele pede é para que você seja fiel ao Senhor, não só quando ele está perto. Paulo fala, vocês foram fiel quando eu estava perto, mas agora que eu estou longe é mais importante ainda. Porque quando eu estava perto, alguém vai falar assim, ah, não, mas Paulo estava aqui, tá mole. O que você tem feito longe do seu pastor? O que você tem feito longe do seu marido? O que você tem feito longe dos seus pais? O que você tem feito da sua vida quando você não está sendo olhado? Talvez seja essa a grande questão que o texto vai falar. Como nós estamos administrando a nossa história quando nós, entre aspas, não estamos sendo vistos. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje em dia, muitas pessoas estão sendo escravizadas nas plataformas de pesquisa através da pornografia. Sabe o que é mais interessante? Elas pensam que porque elas fazem na madrugada, elas não estão sendo vistas. Mas existem verdadeiros algoritmos que estão sendo todo o tempo calculados e recalculados, vendo qual é o seu perfil. Então, sabe o que eles fazem? Eles retroalimentam, eles vão... Quando você abre uma propaganda e ele já vai jogar alguma coisa em cima daquilo para o quê? Para te instigar a ir mais em direção daquilo. De repente uma mulher chega e gosta, pesquisa lá, bolsa de couro, bolsa da marca X, bolsa da marca... Meu amigo, se ela for abrir o Google e botar Bíblia, vai falar bolsa de Jesus usava. Porque tudo vai ter uma correlação algoritmo por trás de uma inteligência artificial para te induzir a continuar fazendo aquilo. Então é muito interessante. Você quer conhecer uma pessoa? Manda botar algumas letras. Às vezes você clica uma letra só. Abre aqui no site de pesquisa. Clica uma letra. Já vai mostrar quem ele é. Então eu quero te chamar a refletir e a se cuidar quanto a isso. Não a se esconder.
Aí alguém vai falar assim, é por isso que eu navego de uma forma aí que eu não vou ensinar a gente a pecar, né? Não adianta, eu não vou levar você para Deep Web, né? O fato é, existem algumas coisas que até as pessoas que estão à tua volta podem não ver, mas o algoritmo continua te vendo. E o mundo espiritual do bem e do mal também. Então, nós tomando atitudes corretas, nos levam a sensações corretas. Tomarmos atitudes erradas nos levam a caminhos errados. Amém, igreja? Bom, ele fala sobre perseverar na palavra. E mais do que perseverar, ele fala, poderei me gloriar de que não corri em vão e me esforcei inutilmente. Eu acho que esse aqui é um dos versículos mais marcantes na vida de qualquer pastor, mestre, bispo, apóstolo. É exatamente de parar e falar assim, eu não corri em vão. E ele está falando aqui, pautado em cima de quê? Da história dele? Ele está falando aqui sobre as lutas e as dificuldades dele? Não. Ele está falando sobre o exemplo positivo e ele conseguir construir discípulos. Ele conseguir trazer pessoas a entender de uma forma plena isso, para que mesmo quando ele estiver fora, aquilo possa continuar vivo. E ele está falando do quê? Do Evangelho de Cristo e a sua pregação. O difundir do Evangelho de Cristo. Então não dependia dele. Ele sabia que o tempo dele na terra era finito. Por mais que ele sabia que fosse, e nós somos seres infinitos, ele sabia que a temporalidade na Terra tinha um limite. Então a questão é, o que você está fazendo do teu limite de tempo na Terra? Uma pessoa que trabalha comigo perdeu o irmão essa semana que passou. E eu lembro que quando ele voltou do luto, a primeira coisa que eu falei para ele foi exatamente isso. Eu sei que você gostava muito do seu irmão. E o seu irmão se foi, isso é fato. O que eu quero convidar você a fazer e convidar a sua família a fazer é honrar a memória desse morto, fazendo em vida o que ele gostaria de que ele mesmo tivesse a oportunidade de ainda fazer. Olha que profundo isso. Não é acender vela de não sei quantos metros, não é botar tantas coroas, não é rezar fazer tantos atos ecumênicos, religiosos, etc. Não é nada disso. Porque isso tudo está relacionado à questão da psique do que está vivo, não ao que está morto. O que está morto se foi. Mas é o que está vivo tentar massagear a sua vida, o seu ego, em meio às suas frustrações e tristezas. Não só da perda, mas muitas vezes das coisas que deveria ter feito e não foram feitas. Eu lembro uma pessoa da minha família, por questões éticas, eu vou resguardar o nome, mas uma pessoa da minha família ficou muito doente e foi internada às pressas e estava em coma. O Espírito de Deus já havia falado comigo que aquela pessoa já havia partido e não iria voltar. O que estava ali era só o corpo, sendo bombeada por aparelhos. Eu falei, que isso? Falei, o que foi, não vai voltar. Aí eu falei, mas Senhor, então por que o Senhor permite que esse corpo continue aí se o que já tinha que ser foi? Por que não termina logo com isso? Aí você vai entender. E de repente eu chego no dia seguinte no hospital e encontro uma pessoa da família que não falava com essa, saindo quase carregada de maca. Aí eu, caramba, o que foi isso? Ao Senhor, por causa disso. Porque na verdade ela foi no pé daquela cama e está chorando daquela forma, mas não é de saudade, é de tristeza, porque ela sabe o que ela fez para essa pessoa em vida. Desonra, desamor, abandono. Então agora, diante de toda a sociedade, digo, uau, como se preocupa, como amava. Mas na verdade tudo aquilo era uma grande mentira. Porque quando ela estava viva e teve a oportunidade, foi só desonra, foi abandono, foi descaso. E eu falei, entendi, Senhor. Então ela está tendo somente a oportunidade. E daqui a pouco veio outra pessoa e a mesma coisa. Eu falei, Senhor, que isso? Mesma coisa. Eu no hospital olhando aquilo, eu falei, caramba, eu queria estar triste. Aí o Senhor falou, amanhã eu levo e termino isso. No dia seguinte, aí quando eu chego no hospital, já está nego chorando pra caramba. Eu falei assim, Senhor, muito obrigado, porque se cumpriu mais uma vez, né, a sensibilidade que o Senhor tem dado. Então vamos lá, agora vai lá. Você já sabia. Então você não está sendo pego de surpresa. Por quê? Porque você é o bonzão? Não, porque você tem que estar estruturado, porque tem pessoas que precisam agora de ajuda. E eu falei, Senhor, entendi.
Então essa é a grande questão. Nós que estamos vivos, estamos aqui para o quê? Para trazer, primeiro, a chance de continuar fazendo a coisa da forma correta. E o texto está falando sobre isso. Das pessoas chegarem e falarem assim, não, o Paulino? Não, Paulino. O Paulino é um cara assim, assado, não sei o que, começar a lançar adjetivos sobre ele com palavras de honra. A Jéssica, não, a Jéssica eu conheço. A Jéssica, que foi assim, 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 eu glorifico a Deus pela vida da Jéssica. Não tem coisa melhor do que você ser carta lida. Mas acredite, não dá para ser unanimidade. Nem Jesus Cristo conseguiu. Então, uma outra coisa que você precisa trabalhar é a questão de entender os dislikes da vida. Então, você precisa respirar fundo e entender que os dislikes muitas vezes vêm para você se reinventar e você melhorar como pessoa. E entender que algumas pessoas às vezes estão com raiva daquela situação por simplesmente que você está se autorizando a fazer e ela não. Então, traduzindo, pode haver diversos fatores que estão muito além do que aquilo está um conteúdo bom ou um conteúdo ruim. Se é que você está entendendo que a gente está falando muito mais do que conteúdo. Bom, o que mais que a gente tem aqui nesse rico texto? Você vai falar assim, pastor, hoje você está diferente, tá? Sim. Senti uma coisa interessante. Eu senti de deixar esse texto fluir literalmente sem que o esboço estivesse fechado. Só pedir ao Senhor, nos dá o discernimento para que assuntos abordar diante de tantas coisas que a gente teve o prazer de estudar. E... olha aqui. Obrigado. Pessoal, equipe de apoio me dando água, porque hoje o Rio de Janeiro está especialmente quente. Um dia especial. O Rio de Janeiro é muito especial. Um dia está chovendo, outro dia parece que é inverno, daqui a pouco já está quente de novo, daqui a pouco está torrando. Hã? Que venha outras frentes frias, porque elas realmente são um bálsamo. É literalmente ver, quando você lê aqueles textos de Jesus, deles andando no deserto, de repente vem o oásis, Palmeiras, é como a gente no Rio entende esses textos. Porque quando você encontra um zoar. O carioca é uma raça tão interessante que ele vai no banco, tem fila, ele não reclama, porque tem ar-condicionado. Aí ele fala, pô, tô aqui na fila, mas pelo menos tá fresquinho, né? Então... agora a fila da coronavírus lá de fora aí agarra, né? Bom, continuando. Um outro versículo desse texto que chama atenção, ele vai falar sobre a questão do versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor. E esse versículo é um versículo que talvez impacte a sua vida de uma forma muito especial, como impactou a minha. A primeira coisa é que ele está falando sobre desenvolvimento da salvação. Então, calma aí. Um dia eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou salvo. Ok. E o que ele está falando aqui de desenvolvimento? Então quer dizer que isso não é uma coisa finita? Será que eu preciso fazer algo em cima disso? Estreitos são os caminhos aqui, os bastidores falaram. Nós precisamos fazer um trabalho firme e constante, dia após dia, lutando pelos nossos objetivos. É interessante que quando você se esforça e passa no vestibular, e você tem ali uma faculdade de 4, 5 anos pela frente, e você tá... Eu tive essa experiência quando militar, a gente às vezes é transferido de estados, e eu estava terminando a minha primeira graduação, há 20 anos atrás, e eu estava no 7º período. E quando eu entrei no 8º período, veio a minha transferência. E eu falei, garrou. Porque quando eu estava no 4º período, eu fui transferido de estado. E aí eu voltei para o 2º. Perdi um monte de matéria. E agora, quando eu chego no 7º, quando eu passo para o 8º, transferi de novo. Eu falei, ah, não acredito. Perdi um monte de matéria de novo. Mas eu já fiz... Eu já estava com, não 8, mas já estava com 10 períodos. Eu já tinha, se fosse somar a quantidade de crédito que eu havia perdido com o que eu tinha feito, eu tinha mais do que o necessário pelo MEC traduzindo. Por justiça, eu já mereci o diploma. Mas será que se resume à justiça? Ou por questões legais eu ainda não podia tê-lo na minha mão?
Faltavam 3 matérias. Eu já dava aula de monitoria na faculdade há 1 ano e meio. Todo mundo olhava e falava assim, cara, você é um bom professor. Mas, por mais que eu fosse reconhecido como tal, juridicamente eu tinha direito ao meu diploma? Não. Então eu precisava continuar o quê? Prosseguindo, perseverando e agindo em direção, desenvolvendo meus estudos para que eu pudesse completar essa carreira. E eu convido você a refletir sobre a sua vida cristã exatamente em cima disso. Porque a palavra fala sobre sermos firmes e constantes, superabundantes na graça. Traduzindo, não é puro e simples, o cristão é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Traduzindo, não é puro e simplesmente começou a raiar, pronto, temos dia. Não, não. Ela está falando sobre a questão da constância na caminhada. E muitas coisas na nossa vida passam exatamente por esse termo, entendermos o que é constância, coisa que tem sido muito negligenciada nos dias atuais por uma geração que não está sendo treinada para tal, onde as pessoas estão sendo acostumadas num estalar de dedos ter tudo aquilo que deseja. E se não aconteceu do jeito que ela queria, a resposta é, isso não era a vontade do Senhor. Ei, calma, 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 muita calma com essa teologia. Muita calma com essa teologia, porque Paulo estava preso. E aí você vai falar, não, ele só foi preso porque está em pecado. Calma aí, imagina só se fosse assim. Apesar de que aquela prisão estava levando para ele em direção a Roma. Traduzindo, nesse caminhar de prisões, quantas histórias marcam a história da nossa vida na Bíblia Sagrada? Então eu convido você a refletir sobre isso. Será que essas pessoas que às vezes estão perto de nós, ou até mesmo a nossa história, é uma história de derrota porque nós estamos passando revés, ou não? E nós estamos interpretando errado. E por bem, e por fim, não, né? E bem, seguir numa outra parte desse versículo, que vai falar exatamente sobre nós precisarmos fazer tudo isso com temor e com tremor. Quantos de vocês aqui já ouviram pregação sobre esse versículo? Pregação. Filipenses 2,13. Algum de vocês lembra? O que você entende sobre esse fazer tudo isso com temor e com tremor? O que isso vem à tua cabeça? Por quê? Por que na Bíblia está dizendo que eu preciso fazer dessa forma, pastor? Eu preciso temer a Deus, eu preciso ter tremor diante de Deus, tremedeira. O que isso significa? A gente precisa lembrar, e aí quando a gente consegue entender o contexto da coisa, a coisa clareia de uma forma que a gente dificilmente esquece, não é isso? E aí é interessante até que eu estive ministrando numa igreja, numa Assembleia de Deus, e o Senhor me deu de estratégia de trazer uma palavra por parábola para eles. E eu lembro que quando começou o culto, as pessoas ficaram tipo assim, o que você está falando, cara? E aí eu falei assim, Senhor, vamos expulsar, vamos tomar o microfone. E depois de 5 minutos as pessoas começaram a mudar a feição. E depois de 10 minutos o fogo está caindo na igreja. Porque elas conseguiram fazer o link. Quando aquela mensagem acabou, depois daquilo tudo, nós fomos almoçar, várias pessoas chegaram e falaram assim, eu nunca mais vou esquecer isso. Eu nunca mais vou esquecer isso. Eu nunca vi algo assim. Eu falei assim, você já viu sim, Jesus faz isso direto. Jesus usava esse sistema de parábolas direto para o quê? Para trazer uma reflexão para nós, uma introspecção pautada numa história para que o quê? Nós não esquecêssemos mais. Estão entendendo isso? E em cima disso, de nós não esquecermos mais, eu chamo você a entender que esse texto foi escrito em que língua? Esse texto do Novo Testamento, as cartas paulinas, foram escritas em grego. Ok? E aí, quando a gente pega essas palavras no grego, a gente vê que essa coisa abrange um pouco mais do que o que, de repente, a gente entende na língua portuguesa quando traduz. E aí, meu amigo, quando a gente vai, eu vou convidar você a dar uma refletida. Porque a primeira coisa que ele vai falar é a palavra phobos. E a palavra phobos no grego quer dizer medo. Mas você me pergunta, pastor, quem era Phobos? Porque Phobos era um ser mitológico da cultura grego-romana. Phobos especificamente da grega. Então ele faz um paralelo com a cultura
para que pudesse o quê? Ficar muito marcado naquelas pessoas. Olha que fantástico isso. Então ele vai e usa a palavra Phobos e faz um paralelo sobre Deimos, que é o seu irmão dentro da mitologia, que é o pânico. E aí ele vai falar lá, né, que na mitologia grega, Ares e Afrodite tiveram filhos. E esses filhos eram Phobos e o irmão gêmeo Deimos. Qual era o objetivo deles? Eles saíam na guerra. Olha que profundo isso, porque Deus deu essa revelação ontem, e essa revelação vai exatamente ao que está acontecendo na face da terra hoje. E você vai dizer se isso merece um amém ou não daqui a pouco. Eles saíam na guerra, amando do seu pai, e o objetivo exatamente de Phobos era fazer o quê? Ele ia nas frentes de batalha, antes do exército chegar, esse espírito chegava antes, então a linha de combate estava montada, o outro exército estava vindo, eles mandavam esses espíritos, coloque como você quiser, né? Mandavam esses seres desencarnados, eu acho que encaixa legal, seres desencarnados, à frente, para quê? Para injetar nos corações do inimigo o quê? A covardia e o medo. Então, eles desestabilizavam o emocional, as sensações e os sentimentos dos soldados antes da guerra propriamente dito começar. Então, existiam diversas pessoas que estavam ali embarricadas, preparadas, montadas, divididas em pelotões, e ele vinha e começava o quê? Soprar no ouvido o quê? O medo, o desespero, a aflição. Começava a lançar coisas no coração daqueles guerreiros que antes mesmo de desempenhar as suas espadas, já começavam a se achar indignos. Já começavam a ter a certeza que não iriam conseguir. Olha que profundo isso. E aí você pergunta, e o seu irmão? O seu irmão Deimos, que quer dizer em grego pânico, é o deus do terror. Então ia um fazendo o quê? Um ia fazendo o medo, baixava a guarda. Vinha um outro irmão e fazia o quê? Lançava o terror no meio da tropa. E aí, com o lançar do terror, o que acontecia? Muitos daqueles que estavam na posição de combate, que tinham plena condição de vencer, abandonavam as linhas. E quando eles abandonavam as linhas infringidos pelo medo, deixavam o quê? Vazios, deixavam clarões. E o que acontecia? Mesmo aqueles que se mantinham na posição estavam mais vulneráveis. Meu amigo, eu estou falando de quê? De guerra do primeiro século, ou eu estou falando do que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro, só não, mas na face da terra? Esses espíritos estão lançados sobre a terra nesse momento, fazendo com que pessoas parem o planeta, literalmente sentindo o quê? Medo e pavor. E aí eles lançam, fique em casa, não saia de casa, porque senão você vai morrer. Mas o outro saiu e não morreu, mas você não importa. Não importa se ele conseguiu sair e não morrer. Se você sair, você morre. Ai, então eu não vou sair. E se ele morrer, não chore por ele, porque a culpa foi dele. Não é exatamente esse o ambiente que está sendo difundido? Que as pessoas não podem fazer, não podem se mover, que as pessoas precisam se engessar. E aí eu pergunto a você, quando as pessoas se engessam, meu Deus do céu, quando as pessoas não conseguem sair de casa, quando as pessoas ficam literalmente reféns, presas dentro do seu feudo, da sua casa, eu pergunto, quem traz o sustento para essa casa? Quem vai pagar as contas? Aí alguém chega e fala, não se preocupe. Não se preocupe, nós mandaremos um auxílio para você. Vocês conseguem entender o quão infernal isso é? E eu vou dizer a você mais uma coisa, eu fui numa outra igreja que existia pessoa dando glória a Deus porque estava recebendo auxílio, porque estava recebendo bolsa. E o pastor levanta com toda a autoridade e fala, eu tenho um irmão ali que está oferecendo emprego. Quem aqui está precisando de emprego? Procura o irmão ali no final do culto. Quem está precisando? Quantas pessoas levantaram a mão?
Quantas pessoas levantaram a mão? Nem uma das pessoas que estavam naquela igreja levantou a mão, porque ninguém queria trabalhar. Todos queriam ser sustentados pela máquina. Isso tem alicerce bíblico, igreja. Isso tem respaldo. Paulo fala, aquele que não trabalha, esse também não coma. É tão profundo isso. Pastor, mas você não está entendendo. Você está tirando onda. Olha a moto do pastor. Ei, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa para você muito profunda. Porque aí agora eu saio do meu CPF único exclusivamente e te chamo a uma reflexão. Às vezes você está vendo pessoas à sua volta prosperarem, lutarem, fazendo, acontecendo, e com isso angariando coisas que você até mesmo sonhava em ter e você não conseguiu. É uma irmã aqui do nosso meio que está num projeto comigo de estudo. De sexta para sábado, você lembra qual foi a última mensagem que eu mandei para você, para o grupo de estudo, sobre correção de trabalho? Porque se ela pegar o celular dela, ela vai ver. Se eu não me engano, era 2h24 da manhã. 2h24 da manhã, enquanto você estava dormindo, eu estava trabalhando. Sabe por quê? Porque o que acontece aqui é imexível. Isso aqui, esse tempo aqui, é sagrado. Esse aqui não pode, é inegociável. Então, se esse aqui é inegociável e eu sonho com algo a mais, meu amigo, aí é uma coisa que a gente escuta muito em escola militar, mas eu não tive tempo. O que você fez de meia-noite às 6? É uma máxima de escola militar, né? O que você fez de meia-noite às 6? E eu entendi isso. E literalmente, acabou, eu voltei do culto, era meia-noite aproximadamente, eu falei, agora eu preciso trabalhar. Eu não podia deixar de cumprir meu compromisso eclesiástico. Mas eu tenho também um compromisso da questão do meu trabalho. Então, o que eu vou fazer? Café e vamos até 2 e pouca da madrugada, 2h20 e pouco, se eu não me engano. Pronto, acabei. Agora eu posso dormir. Dormir até meio-dia? Não, porque amanhã tem mais coisa para fazer. E no dia seguinte, 8 horas da manhã, eu já estava fora da cama de novo. E eu vou dizer uma coisa, quem renova nossas forças é o Senhor. Porque Ele contempla os desejos do nosso coração e Ele renova as nossas energias. E ontem tive compromissos, mas isso aqui é sagrado. E ontem, era 1 hora da manhã, nós estávamos dividindo interpretações sobre grego. E aí do grego indo em mitologia grega. Por quê? Porque eu não aceitava entregar para vocês nada menos do que o melhor. E a vida segue. E em contrapartida, o Senhor tem trazido bênçãos inúmeras, sem medidas, sobre a minha família. Então eu convido a você, se você tem analisado, se você tem tomado atitudes que não colocam esse momento em primeiro lugar, reveja os seus conceitos. Porque não há nada melhor do que você colocar o Senhor no primeiro lugar e aí organizar todo o restante do seu tempo. Você vai experimentar coisas extraordinárias, isso eu posso falar com toda a certeza. Porque eu tenho vivido uma vida de coisas extraordinárias. Quando a gente senta para conversar, aqueles que estão mais perto de mim podem contar as histórias sem que eu nem abra a boca, só em cima do que eles estão vendo. Amém, igreja? Então eles vão e colocam esses 2 espíritos para parar literalmente a humanidade, para parar os combatentes, para parar os guerreiros. E aí eu vou mais além. Eu agora vou falar com você sobre a questão de como o teu organismo funciona. Porque nesse momento que esses espíritos lançam essa seta sobre você, você não está fadado à derrota. Você tem exatamente 2 situações. O que acontece no teu organismo? 2 situações antagônicas acontecem. Entre a situação de covardia e de fuga e a situação de coragem. Olha que fantástico. Normalmente, quando você é atacado por esses espíritos, você só tem 2 decisões, 2 caminhos a seguir. O caminho de covardia e de fuga ou o caminho de coragem e enfrentamento. Aí você pergunta, o que acontece no organismo? Aí os professores de educação física aqui vão
vão agora parar e vão até para ver. Agora eles vão levantar a plaquinha, dizendo 10, 8, 7. Aí eu não sei se vai ser na filmagem, né? Se está acertando ou não, né? Depois eles pontuando. Isso aqui precisa ser interrogação. Eles vão. Rapaz, tá numa igreja de gente formada é sinistra, meu amigo. Nessa igreja que praticamente está todo mundo. Quem não era formado está se formando agora esse semestre. O negócio está. Esse ano de 2020, não sei se jogaram um diploma pro alto, você quer sair uns 4 formados aqui. Glória a Deus, cara. Eu tô muito. Foi aí, jogou aí, o olheira, né? A pessoa da olheira jogou pro alto. É aquele negócio ali, pastor, de até 2, 3 da manhã, eu sei que é isso, amém? Quando eu tava falando, tinha gente chorando, você não sabe, tinha gente chorando, de saber exatamente o que é isso. Pois bem, quando você passa por essa situação, por esse ataque específico, 2 coisas acontecem. O seu organismo lança uma grande carga de adrenalina e de cortisol. Por que ele faz isso? Porque quando o Senhor Deus te forjou, Ele não te forjou como um covarde. Então Ele te lança na tua corrente sanguínea, Ele lança em você, Ele já automaticamente, como estoques de defesa produzidas, como barreira, Ele já vai e faz o quê? Ele lança sobre ti componentes químicos para que você tenha total e plena certeza que você pode sim combater o bom combate. Uma das coisas que acontece quando ele lança isso sobre você é o aumento da tua frequência cardíaca. E algumas pessoas pensam, meu coração começou a bater mais forte. Isso é sinal de medo. Isso é sinal de medo? Pergunto eu para você. Não, os professores de educação física já balançaram a cabeça aqui, ó. A câmera não está pegando, mas eles estão assim, ó. Rotação de um lado para o outro. Não. Esse aumento da frequência cardíaca, que algumas pessoas falam, ai, eu tô com pavor, meu coração chega a estar palpitando. Não, tá palpitando não é por causa do pavor. Isso é teu organismo trabalhando a teu favor, conforme o Espírito de Deus se move na tua vida. Porque quando aumenta o batimento cardíaco, aumenta a oxigenação no teu sangue. E aí, automaticamente, você começa a virar um X-Men. Uma das coisas que acontece é o quê? Os teus olhos aumentando essa frequência cardíaca, aumentando essa oxigenação, os seus olhos tendem o quê? A dilatar. Traduzindo, a tua acuidade visual melhora, a supervisão é ativada. E aí você pergunta, por que essa é a primeira característica que teu corpo faz? Porque quando você está numa situação de perigo, você precisa enxergar as saídas. O teu espírito, conectado ao Espírito de Deus, faz o teu organismo produzir isso. A capacidade de olhar o que está acontecendo à volta, com um olhar literalmente de X-Men, com uma visão bem clara e bem ampla, de saber, eu vou por aqui, eu vou por ali, eu vou manter posição, eu sei o que eu vou fazer. É lógico que você pode também usar isso para o mal, para a derrota, para o fracasso. Onde algumas pessoas olham o caminho que precisam seguir e falam, esse não é o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, sabe qual é? É eu voltar para os meus barcos. Os meus barcos que estão no cais. Meu Deus do céu. Muita gente canta essa música e não analisa o que ela significa. Muita gente canta, eu vou chegar na praia, vou largar meus barcos, vou queimar meus barcos. Porque a primeira característica que você faz é pensar o quê? Por onde eu posso fugir? Qual é o melhor caminho? Ou o menor caminho? É o da fuga. Só que, normalmente, o mesmo caminho de fuga que você tem vai levar a uma segunda consequência. Sabe qual é essa segunda consequência? Escravidão. E aí, meu amigo, você vai lembrar claramente sobre isso. Antes eu tivesse lutado e combatido quando eu tive oportunidade. Porque agora que o inimigo já conseguiu montar a posição, ele já se estabeleceu à minha volta, fica muito mais difícil eu combater esse bom combate. Entenda que eu não disse em momento algum que é impossível. Eu só estou te falando que se torna mais difícil. Então, se você está numa situação onde esses espíritos do inferno têm lançado medo e pavor a você, eu quero dizer que é hora de você enfrentar isso de frente, literalmente. É você, em meio a este pavor, essa palpitação que está vindo contra o teu coração, que você entenda que isso não é um oxigênio extra que você está tendo para fugir, não, de forma alguma. O que está acontecendo agora é o sopro de Deus sobre as narinas, trazendo o quê? Vida, e vida em abundância. É o sopro do Senhor sobre a tua vida, dizendo, você consegue.
você tem capacidade. E agora você começa a ver coisas, você começa a ver teu organismo produzindo sensações diferentes. Aquela prostração que você tinha começa a cair por terra. Aquela insegurança para saltar que você tinha cai por terra. Aquela coisa que era muito pesada, quando você pega agora e você vê que você tem força. Porque teu organismo está recebendo o fôlego de vida. E esse fôlego de vida está levando você à frente, a combater um bom combate, a guerrear, a não entregar os pontos. Em nome de Jesus Cristo. Eu não estou mandando você ser imprudente diante de tudo que está acontecendo na humanidade, não é isso. O que eu estou convidando você a fazer é tomar atitudes corretas em meio a tudo que está acontecendo à nossa volta. A você combater como um verdadeiro guerreiro de Cristo. Sabe? Eu vou mais além agora. Hoje a gente está entrando em mitologia, agora eu vou em história antiga da humanidade. Pastor, você é formado em história? Não, mas se necessário for, a gente faz milagres e proezas. Heracles e outros heróis da literatura grega levavam uma representação de Fobos em seus escudos. Então, quando eles chegavam diante do inimigo, que eles empunhavam seus escudos, o que estava diante dos olhos dos inimigos? O símbolo do terror, do pavor e do medo. Então, quando eles estavam diante, não pura e simplesmente de um inimigo físico, eles primeiramente viam um inimigo psicológico, um inimigo espiritual. E eles viam aquela figura, muitos deles faziam o quê? Permitiam-se apequenar diante desse monstro. E muitos de novo desistiam. Falam, nós não conseguimos combater, porque eles vêm na força de Fobos. Não é isso? É o que a história diz. Só que a gente vai andar na história da humanidade. E a gente chega aproximadamente no ano de 300 depois de Cristo. Meu Deus do céu, e o mundo continuava nas guerras de dominação territorial. E alguns homens agora do Império Romano, do Exército Romano, pegavam seus escudos e começaram a fazer uma coisa inusitada quando estavam lá no campo de batalha. Eles pegavam com sangue, com tinta, com o que eles tivessem de vermelho. E nos seus escudos eles agora começavam a pintar 2 travessões. Eles começavam a pintar o que alguns olhavam um X. O que? Isso é para ser alvo? O X, mira ali que é para ficar mais fácil a mira, deve ser isso. E alguns daqueles soldados, e aí agora começaram outros e outros soldados, e vários soldados começaram a fazer isso. Faziam um, entre aspas, X em vermelho nos seus escudos. E aí começaram a ver, não é bem um X, eles fazem uma cruz. Mas calma aí, no Império Romano, quem representava a cruz era a morte de maior indignidade que tinha. Então uns estavam vindo com um escudo com Fobos na frente, com medo, com pavor. E eles pegavam seus escudos para combater Fobos e desenhavam uma cruz. Meu Deus do céu! Porque a única forma que você tem, digna de vencer o medo e o pavor, é colocando Cristo à frente. É colocando a marca de Cristo. Xanandóbia. E foi assim que esses soldados começaram a combater. E isso chegou ao ouvido do imperador. E fala, tem um negócio acontecendo aí nas tuas tropas. Não é bem é rebelião, não é bem uma rebelião, não. É uma coisa diferente. E aí você pergunta, que coisa diferente é essa? Cara, os caras no campo de batalha estão pegando teu escudo diante dos Fobos que se apresentam diante dele. Meu Deus do céu. E eles estão pintando a cruz em cima daquele gadareno. Ah, meu Deus. Eles estão pintando a cruz daquele que morreu, que se chamava Rei dos Judeus.
Eles estão colocando a marca dele nos seus escudos. E o que está acontecendo? Eles estão voltando vivo da batalha. E aí outros viram que eles estão voltando vivo. O que eles começaram a fazer? Pintar no seu também. E o que aconteceu? Esses também estão voltando vivo. E o que aconteceu no próximo combate? Mais soldados pintaram. E o que aconteceu? Nós ganhamos de novo. Aí o governador, opa, calma aí, imperador. Como é que é esse negócio aí? Depois que eles começaram a colocar a marca de Cristo nos seus escudos, nós começamos a ganhar de uma forma avassaladora. E nós chegamos em Constantino. E Constantino olha e fala: esse aí é verdadeiramente Deus. Nesse há um poder que nenhum outro há. Então eu tomo uma decisão. A partir de agora, essa é a religião oficial do Império. Pastor, muita gente vai entrar num debate, se foi por questões políticas, se foi por conversão, se foi a história da mãe dele. Tem um monte de histórias paralelas que vão falar sobre essa decisão dele. Mas as pessoas se focam em um detalhe, muitas vezes elas esquecem o que está em volta. Que, por sinal, essa é uma das maiores estratégias do inimigo. Maquiar o que está em volta, te chamando os olhos. É uma coisa, é a estratégia do mágico. Ele bota a assistente dele lá com um fio dental. Por que a assistente do médico está de fio do médico, não, do mágico está de fio dental, cara? Para quê? Para você distrair os olhos nela. Corpão, esguio, ela mexe, ela faz roupa brilhante. Por que aquilo? É para distrair os seus olhos, para olhar para onde ele quer que você olhe, para ele não ver aonde o truque realmente está acontecendo. E aí muitas pessoas acabam pegando essa história que eu estou contando e se focando se Constantino foi ou não foi realmente impactado pelo poder de Cristo. E o que eles não se tocam é o que aconteceu para levar ele a essa decisão. Que é literalmente homens que muitas vezes eram derrotados antes mesmo da guerra começar. Porque esses espíritos vinham e sopravam nos ouvidos das tropas para que eles fugissem com pavor e medo. Agora esses homens têm coragem de enfrentar as suas guerras, porque eles sabem que Cristo está com eles no escudo. Ou até melhor, que Cristo é o seu escudo. E quantas vezes a Bíblia Sagrada nos fala para que nós possamos colocar o Senhor onde realmente Ele precisa estar, para que tudo vá bem nas nossas vidas. Esses soldados tomaram essa decisão. E empiricamente eles mostraram que estava dando certo. Até chegar aí sim ao ouvido do imperador. Talvez você esteja aqui num pelotão. Meu Deus, numa companhia. Talvez a gente esteja tomando decisões que a gente fala, mas somos só nós aqui nesse ateliê de amianto quente. Que diferença isso vai fazer? Alguns soldados, em algum momento, decidiram pintar a cruz nos seus escudos. E a decisão acertada de cada um desses combatentes influenciou outros combatentes. E a decisão desses, agora a maior quantidade de combatentes, influenciou outra quantidade de combatentes. Deixa eu falar uma coisa para você, não pense que vai ser do dia para a noite. Não pense que vai ser num estalar de dedos, como a dramaturgia hoje em dia fala. Não. Mas a sua decisão correta de embraçar o seu escudo, lançar a mão da sua espada, não aceitar que um medo te faça voltar atrás e permitir sim que todas essas reações de X-Men que estão acontecendo no teu organismo, seja para você entender que o sopro de Deus está vindo sobre ti e por isso que você está tendo mais capacidade. Ele está te chamando a guerrear, Ele está te chamando a lutar, Ele está te chamando a vencer. Em nome de Jesus Cristo, lance mão do seu escudo. Se até esse presente momento você ainda não tinha colocado essa marca, eu quero convidar você a fazê-lo de uma vez por todas. Mas faça bem feito, marque bem. Para que seja em que situação for, seja de combate ou de paz, todos olhem para você e falam, você leva a marca. Você leva a marca da promessa. Eu termino essa história ainda falando em combate. Muitos historiadores falam em guerras nórdicas
que quando aqueles povos atravessavam com suas embarcações de um continente a outro, de um país a outro, quando eles aportavam, a primeira coisa que eles faziam era atacar fogo nos barcos. Os comandantes tinham a ordem de, depois do último homem desembarcar, de lançar fogo no barco. Antes mesmo da primeira linha se formar de infantaria, enquanto eles preparavam, eles já estavam tacando fogo nos barcos. E aí você pergunta por que eles tacavam fogo nos barcos, pastor? Por um motivo simples. Quando eles estavam na frente de batalha, quando aquele espírito do inferno soprava aos ouvidos deles, quando eles viam os inimigos vindo ao distante, eles não tinham plano B. Porque eles olhavam para trás e viam as colunas de fumaça subindo, falando, os barcos estão incendiados. Atrás da gente tem o mar. Quer sair vivo disso? Você só tem uma chance. Embrace o seu escudo, pegue a sua espada e lute e conquiste aquilo que você veio fazer. Que em nome de Jesus Cristo, essa igreja possa acordar de uma vez por todas e entender para que eu fui chamado. Qual é o sonho de Deus para a minha vida? E taque fogo nesses barcos que ainda te prendem a uma possibilidade de voltar atrás. É o que eu te convido a fazer em nome de Cristo Jesus. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Eu quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui para te louvar e te bendizer. Eu quero agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, lançar mão do meu escudo, da minha espada. Eu quero te agradecer porque há anos atrás eu incendiei os barcos, Pai, e eu sei que eu não tenho para onde voltar. E é por isso que dia após dia da minha vida eu tenho decidido seguir em frente. Seguir com o teu exército, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, essa igreja possa acordar nessa noite de uma forma extraordinária. Que as pessoas possam, quando fitarem atrás, que elas possam ver as colunas de fumaça subindo. Que nós não tenhamos essa canoa de plano B de fuga, não, um bote, não. Que nós possamos entender que mesmo que os inimigos possam vir de uma forma pseudamente poderosa, nós cremos no general dos generais, no Senhor dos senhores, no Rei dos reis. Nós sabemos que quando nós entramos numa guerra contigo, Pai, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é isso que eu quero pedir, papai. Nos dá o discernimento para que nós possamos fazer aquilo que precisa ser feito da melhor forma possível. Que nós possamos com temor e tremor, mas não o temor e tremor desses espíritos malignos, não, de forma alguma. Que nós possamos fazer com reverência ao Senhor aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E que nós possamos entender que nós estamos fazendo para o Todo-Poderoso Deus. E que contigo nós somos protegidos, mas quando nós lançamos mão, Pai, os espíritos do medo, sim, esses vêm contra nós e nos aprisionam. Então que eu quero clamar ao Senhor que nos dê discernimento, para que possamos, Tu que és grande, Senhor, nos direciona, adestra as nossas mãos para a batalha, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos viver coisas novas, queremos viver coisas grandes, coisas tremendas, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos romper com a maldição do inferno. Eu não sei quantas pessoas que estão assistindo esse vídeo que hoje estão usando de seguros, de bolsas de auxílio, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que esteja ajudando os teus servos a mudar essa história em suas vidas, em nome de Jesus. Para que eles possam se sentir úteis novamente, para que eles possam se sentir produtivos novamente, para que eles possam se sentir dignos de trazer o sustento da sua casa através da força do seu braço. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero clamar pela tua igreja que está aprisionada por Fobos, Pai. Por esse espírito que tem prendido pessoas que elas literalmente têm deixado de viver por causa desse medo e desse pavor, Pai. Nós agora queremos guerrear contra esses espíritos do inferno que têm vindo contra a tua igreja, em nome de Jesus. E dar ordem que saiam do nosso meio em nome de Jesus, batam em retirada. E eu ordeno isso não por mim,
pela minha força, mas pela força do Deus vivo que eu estou aqui. Eu faço parte do exército do Senhor e eu trago no meu escudo as marcas do sangue. E é isso que eu guerreio contra ti e ordeno que você saia do nosso caminho. Porque se você não sair, nós vamos te atropelar, nós vamos lutar e nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Senhor, nos dá a estratégia correta, nos dá o discernimento no meio do combate. Como nós falamos aqui, Pai, essa frequência cardíaca aumenta nesses momentos para que possa haver maior oxigênio e um dilatar de nossas pupilas para que nós possamos enxergar. Eu quero clamar essa noite que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos entender qual é o caminho certo que nós devemos seguir, Pai. Qual é a estratégia correta que nós devemos tomar, Senhor. Aumenta a nossa capacidade cerebral e aumenta a nossa capacidade espiritual de sensibilidade ao Teu Santo Espírito, para que nós possamos ouvir a Tua voz e tomar as decisões corretas e acertadas. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Nós suplicamos a Ti, Pai. E nós já Te agradecemos, Pai, pela obra em nossas vidas. Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo norte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós cremos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sabe, o Espírito de Deus falava ao meu coração de uma forma especial essa noite. Que algumas pessoas se deixaram vencer por fobas. Algumas pessoas se deixaram vencer pelo medo. E largaram a posição e já estavam correndo para os seus barcos. Mas o Senhor falava para você, chegue nesse barco, sim. Quando você chegar para Ele, pegue um maçarico bem forte e seja você a atacar fogo nesse barco enquanto é tempo. Taque fogo nesse barco. Sabe por quê? Porque hoje você fugiu. Mas pode ser que amanhã outros possam tentar fugir junto com você. Talvez a sua família comece num ambiente de fuga, de covardia. Que em nome de Jesus Cristo você tome a decisão correta essa noite. De tacar fogo, respirar fundo, se reinventar e voltar para a zona de combate. Porque a posição que você deixou está esperando
você. Aquele amigo que você deixou na zona de combate está esperando você. Aquela situação que você, aquela posição que você está esperando você. Aleluia. É lógico que Deus usa por vezes a estratégia de levantar outros para cobrir o flanco. Mas assim como num time tático, ele só está ali, ó, esperando, cobrindo aquela posição, um tapa no ombro, para saber, eu estou de volta. Deixe-me assumir novamente a minha posição. O Espírito Santo tem conduzido pessoas essa noite à tomada de decisão de voltar à casa do Pai, voltar à posição onde deixou, para recomeçar a sua história. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu apresento cada uma dessas vidas que estavam longe do caminho, que estavam voltando para o cais, estavam voltando para os barcos. Nós queremos suplicar em nome de Jesus que o Senhor esteja ajudando essas pessoas que chegam nessa zona de conflito, nesse momento de decisão, esse momento de transição, Pai, entre entrar nesse barco e começar uma fuga, abandonando tudo aquilo que ficou para trás, ou eles mesmos decidirem de lançar fogo nesses barcos, lançar de novo mão do seu escudo e da sua espada e correr de volta para a posição de combate. Eu quero pedir ao Senhor que esteja dando coragem a eles, Pai, para fazer aquilo que precisa ser acertado. Oh, Espírito de Deus, obrigado, Senhor. Tu sabes e tu me mostra que algumas pessoas precisam tacar fogo em barcos, algumas em prostituição, algumas em adultério. Talvez seja droga, talvez seja um medo, talvez seja a prostração, talvez seja a fofoca, talvez seja a mentira. O Senhor sabe, Pai, e o Senhor mostra que existem muitos barcos que precisam ser queimados, muitos planos B que precisam ser lançados de mão, para que nós voltemos à posição correta de combatentes, sim, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero agradecer também pela vida de cada homem e mulher que tem feito parte desse exército, Pai. Eu quero agradecer por cada um daqueles que têm decidido pintar nos seus escudos, Pai, a cruz de Cristo. Muito obrigado.